fixada e, de fato, é o maior balancete, o maior lucro, superávit da história do Goiás em todos os tempos, meu querido presidente? Fala, Joaquim Edson. Boa tarde. Oi, Joaquim. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, amigos da mesa, a todos os ouvintes da Band News. Ô, Thiago, você me ouve? Sim, bem. Thiago, tô te ouvindo bem. Perdão. Tô te ouvindo Thiago, bem. de fato, é o maior superávit da história do clube. Isso é incontestável. Esses números maravilhosos se devem a uma boa gestão realizada pelo Paulo Rogério, além da questão do investimento da Liga Forte. Mas a gente não pode confundir isso com dinheiro em caixa no dia 31 de dezembro, que são situações distintas. Porque o balanço, além de apresentar o resultado do ano, ele também apresenta os direitos que o clube vai receber no futuro. Nós temos receitas da Liga Forte para receber 2024 e 2025, tá? E, consequentemente, eles vão refletir no balanço de 2023, que foi a data em que foi celebrado o acordo com a LFF. Perfeito. Então, só para a gente entender aqui, esse dinheiro não estava em caixa, todo ele, quando o Paulo Rogério deixou a presidência, mas é um dinheiro que está sendo contado para a temporada 2024, ok? O Goiás tem esse dinheiro, por exemplo, nesse momento. Está à disposição. No dia 31 de dezembro, o Goiás tinha em caixa, salvo engano, aproximadamente 87 milhões, que é a entrada do recurso da LFF, mais os recursos que o Paulo Rogério já estava planejando deixar para o Goiás para esse exercício de 2024. Correto? Ao longo desse ano, nós vamos ter o incremento da LFF. Se não me engano, acho que tem mais 30 milhões para entrar no caixa e tem outras receitas que também, por exemplo, televisionamento, se não me engano, são 10 milhões, que acaba completando esse 124. Como eu bem pontuei para você no início, o balanço não representa apenas o dinheiro que está em caixa, mas os direitos que o Goiás tem para receber em exercícios futuros, e por isso apresenta esse superávit maravilhoso. 1h48, a gente está na linha ao vivo com o presidente fiscal do Goiás, do Conselho Fiscal, Joaquim Edson, conselheiro atendendo a gente, falando aí sobre esses números espetaculares. 124 milhões de superávit no exercício da temporada 2023. Joaquim, só para o torcedor entender, que eu acho que é a grande preocupação nesse momento, né? O Goiás, então, ele tem nesse momento aí mais de 100 milhões para gastar com o futebol. É claro que não vai só para o futebol. Se eu não me engano, foi aprovado um orçamento de 60 milhões para contratações, né, para salários e tudo mais. Mas esse é o dinheiro que o Paulo Rogério deixou nos cofres do Goiás, né? Já nessa temporada de 2024. Perfeito. Exatamente. Então, é lógico que esse dinheiro não é para toda a estrutura do Goiás, não apenas para o futebol. E como você bem pontuou, no início do ano foi noticiado, tá certo, que só para o futebol esse ano já estava assegurado o valor de 60 milhões. Perfeito então. Alguém aqui da mesa tem pergunta? Você tem, Nivaldo? Marcelo? Danilo? Eu tenho. Ô, Joaquim Edson, boa tarde, filhinho. Você tá bom? Bem, Nivaldo, e você, como vai? Você sumiu, hein, rapaz? Você ficou de vir aqui no estúdio para dar uma entrevista pra gente. Opa, vamos agendar. Vai ser um prazer estar com os amigos, pode ter certeza disso. É correria, eu tenho outros afazeres além do Goiás, você sabe disso. Né? Eu sou voluntário, por assim dizer, sou um abnegado dentro do clube, não recebo um centavo do clube e tem que sustentar as crianças também, então tem que correr para o outro lado, né? Eu sei disso. Ô, Joaquim Edson, eu estava até debatendo aqui com o Thiago sobre essa questão de balancete, porque às vezes a gente olha assim a grosso modo e acha que o montante, o Thiago estava insistindo que o Goiás tinha esse montante em caixa, e eu estava dizendo para ele que não, o Goiás não tinha e não tem esse montante em caixa, em cash, dá guardado esse dinheiro, não é assim, até porque esse tipo de balancete ele exige da gente uma certa interpretação, porque senão cria uma confusão, o torcedor vai entender que existe esse dinheiro no caixa do Goiás, quando na realidade não tem esse dinheiro todo em caixa, né? Como já foi realizada a negociação, o Goiás já faz parte da LFF, que é a Liga Futebol Forte,
já não tem volta. O Goiás já é membro da Liga Futebol Forte. Então, isso implica dizer que a negociação já foi sacramentada. Já entra no balancete a perspectiva a perspectiva do dinheiro que vai entrar esse ano e 2025. Essa grana já entra no balancete referente ao ano de 2023, né, que foi publicado nesse mês de abril, correto? Correto. Como eu pontuei no início, Nivaldo, o balanço anual, ele compreende também, tá, a questão dos direitos que o Goiás tem futuros. Uhum. Por isso é que apresenta esse valor. Então, já foi integralizado dentro do balanço os valores referentes à LFF. No final do ano, como eu coloquei também, em dinheiro em caixa, nós tínhamos aproximadamente 87 milhões no dia 31 de dezembro, conforme consta em balanço. Perfeito. Até porque eu sabia, eu estava trabalhando com a informação que diferia um pouquinho desses 89 milhões, que eu trabalhei com a informação de 95 milhões, que foi um conselheiro influente como você que me passou essa informação. Então tinha uma diferença aí de 6 milhões, o que no universo de 90 milhões é uma diferença muito pequena, mas em caixa, efetivamente falando, o Goiás tinha, no final do ano passado, em dezembro, 89 milhões de reais, portanto, se fosse considerar apenas o que tinha efetivamente em caixa no final do ano passado, seriam 89 milhões e não esses 120 e tantos milhões que foram publicados agora nesse mês de abril, correto? Correto. Nivaldo, com relação a essa diferença que nós estamos discutindo aí, que nós havíamos conversado anteriormente, 95, e agora a gente chega a 89. São os ajustes contábeis e financeiros que acontecem, como em toda e qualquer empresa, né? Além do que, chega no final do ano, você tem, num clube de futebol, você tem despesas extras, que são as rescisões dos atletas. Se vocês lembrarem, nós rescindimos no final do ano com diversos atletas que chegaram em 2023, que tiveram seus contratos encerrados, e houve a necessidade de fazer diversos acertos trabalhistas, pagar indenizações e algumas outras coisas do gênero. Por isso, talvez tenha dado essa pequena variação. Perfeito, então. Joaquim, obrigado pela entrevista, né? Obrigado aí pelos pontos. Parabéns ao Goiás, que infelizmente caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas ano passado apresentou um balancete simplesmente espetacular e a gente sabe que você fez parte dessa gestão ao lado do Paulo Rogério Pinheiro. Obrigado, conto sempre com a Band News. Opa. E vamos para cima. Boa sorte pro Goiás nessa temporada, viu? Obrigado. Muito obrigado. Precisando, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Valeu. Joaquim Edson, ele que é o presidente do Conselho Fiscal do Goiás, explicando aí. Ficou bem claro agora, né, gente? Então, é de fato um dinheiro que o Goiás tem em caixa, não apenas para o futebol, mas também para o futebol, visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Diante dessa entrevista, dos esclarecimentos e dos dados que eu trouxe aqui na Band News, a pergunta que fica é a seguinte, para você de casa e para os melhores comentaristas do Brasil.